Eu sou muito grata em ser uma mulher negra que acompanha de perto a carreira de outra mulher negra tão grandiosa quanto a Beyoncé é enquanto artista. Aguardemos os brancos espumando, que já estão dizendo que all race is king. Não, meu amor, não são todas as raças que são. Não é all race is king, é black is king. Aceita, bebê. Aceita que dói menos, bebê. É isso. Olá, eu sou Maristela Rosa. Tá começando mais um Papo de Preta e dessa vez para falar de quem? De Dona Beyoncé. Gente, agora daqui a pouquinho vai estrear o Black is King, um novo filme da Beyoncé. A gente não sabe o que vem por aí. A gente imagina que tem a ver com The Gift, o álbum dela que ela fez inspirado no Rei Leão, em homenagem ao continente africano também. A gente espera que seja isso, a gente acha que é isso. Vamos aguardar para ver o que é. E aí, em contrapartida, a Beehive brasileira tá brigando aí. E aí eu vou até falar um pouco dessa questão, que eu tenho um pouquinho a ver com isso. Eu entrei um pouco nessa discussão. E tem também Beyoncé sendo vítima, mais uma vez, de hate, brancos racistas pelo mundo inteiro, e aqueles boicotes que eles tentam fazer, né? Sendo vítima de fake news por aí, enfim. Pensando em tudo isso, nesse momento que a Beyoncé vive, eu quis fazer um vídeo para falar sobre a trajetória dela e principalmente o posicionamento político dela através dessa trajetória, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade de ver artistas se posicionando politicamente, né? E a Beyoncé vem fazendo isso através dos anos na carreira dela de maneira cada vez mais consolidada. E lembrando que lá no final eu vou falar mais quem tá por dentro aí das discussões da Beehive, no Twitter e tal. Pro final, vou falar as minhas considerações para quem ainda não sabe ou para quem sabe, mas não entendeu também. Antes disso tudo, eu vou pedir, por favor, se inscreve nesse canal. Ativa o sininho para receber notificação de vídeo novo. Mas se você não confia no YouTube como eu, de que ele vai te dar notificação, volta aqui toda quarta e toda sexta-feira à noite. Então, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, dá like, por favor, é muito importante. Comenta aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda se você é novo, se você é nova. A gente tem o nosso Apoia-se, se você quiser ajudar esse canal financeiramente. E esta camiseta aqui faz parte de uma coleção linda e maravilhosa com a Chico Rei. Então, se você quiser ter um pedacinho desse canal na sua casa, a gente tem a coleção que consiste em camisetas, canecas, capinha de celular. Essa capinha de celular também é da nossa coleção. Enfim, vão lá conferir. E as nossas redes sociais. Os links todos das nossas redes estão todos aqui na descrição. O link do apoio está aqui. E o link para você cair lá na nossa coleção também está aqui. Vamos falar de Dona Beyoncé. Isso aqui é o meu caderninho com as anotações, porque é bastante coisa. Inclusive, se eu me esquecer de alguma coisa que vocês consideram importante, comentem aqui, tá, gente? Porque eu fui fazendo esse roteiro aqui. A carreira dela é de muitos anos, com certeza eu posso esquecer alguma coisa, tá bom? A Beyoncé, ela começou muito novinha, em Houston, Texas, ainda criança. Na verdade, nem era Destiny's Child, ela começou num grupo pré-Destiny's Child. Ela ainda com uns 8 anos de idade, assim. Aí veio o Destiny's Child, e aí o Destiny's Child teve a formação de 4 garotas, depois 3, né? Foi uma questão bastante conturbada, e aí ela foi crescendo na carreira, né? Foi crescendo aos olhos do público, aos olhos da crítica, aos olhos da indústria fonográfica. Menina negra e depois uma jovem negra, depois uma mulher negra do sul dos Estados Unidos. Na música, ela começou com um posicionamento de uma forma bem mais abrangente, assim, com um discurso bem mais abrangente, um discurso sobre união feminina, um discurso sobre o empoderamento da mulher, mas o empoderamento no sentido de que eu pago as minhas contas, eu sou dona do meu nariz, não vai querer mandar em mim. De união feminina, nós somos fortes, a gente consegue, a gente vai pra cima, né? Como exemplos disso, a gente tem Survivor, tá? Gente, essa música é maravilhosa. É uma música, assim, um grito do empoderamento da mulher, tipo,
Você achou que longe de você, seu macho escroto, você achou que eu ia ficar fraca? Você achou que eu ia ficar sozinha? Você achou que eu ia chorar? Meu amor, eu tô mais feliz, eu tô mais forte, eu tô mais dona de mim, eu tô muito melhor. Entendeu? Survivor é isso, assim, eu vou sobreviver sem você, não apenas sobreviver, como eu vou ficar muito melhor sem você, entendeu? Independent Woman, né? Que é o título da música já é, né, mulher independente. Eu pago as minhas contas, eu pago as minhas coisas, eu sou dona de mim, eu sou uma mulher independente. Então, esse foi o início de um posicionamento mais político, assim, mas é uma coisa ainda bem mais diluída, sabe? Um discurso que, aparentemente, a maioria das pessoas conseguiria aceitar mais facilmente, assim, de que a mulher paga as contas dela, ou vamos nos unir, enquanto mulheres, enquanto amigas e tudo mais. Né? Isso ainda no Destiny's Child. O tempo vai passando, né? Ela vai amadurecendo esse discurso. Nos 3 primeiros álbuns solo, eles não aparecem tanto assim. Aí vem o Four, e aí ela vem com Who Won the World. Mais uma vez falando que mulheres dominam o mundo, mulheres fazem acontecer, né? E aí no Four é que ela vai tomando mais as rédeas da própria carreira solo, né? Se no primeiro, no segundo e no terceiro disco ela tinha uma pegada muito mais comercial, pensando muito mais no que vai vender, no que as pessoas querem ouvir, a partir do Four ela tá pensando muito mais no que ela quer dizer ao mundo. E aí vem a era Beyoncé, que é uma era, perfeita, sem defeitos. O álbum Beyoncé, ela traz o Flawless, que aí eu acho que a galera sentiu o impacto de tipo, opa, a Beyoncé tá falando um negócio aqui. Porque ela coloca o discurso da Chimamanda em Flawless, falando sobre feminismo, e ainda ela coloca enorme no telão, feminism. Bem impactante assim, tipo, sou uma mulher feminista, sim. Uma palavra, né, que até hoje, mas naquela época ainda mais, né, lá em 2013, tinha ainda muito mais rejeição, né? As pessoas ouviam falar em feminismo, em feminista, tipo, ai meu Deus, é a mulher que não se depila, é a mulher que não gosta de homem, é a mulher que é maluca, é a mulher que quer morte a todos os homens, é a mulher que não gosta de ser feminina. E aí a Beyoncé, ninguém poderia falar nada disso dela, ela vem e quebra tudo isso e diz, feminista, sou feminista sim. Não tem como, se você é da Beehive, não tem como você me dizer que você não se lembra daquela apresentação icônica no MTV Awards de 2013, que ela quebrou todos os paradigmas, teve tipo 15 minutos de apresentação só dela, coisa que ninguém fazia em premiação, né? As pessoas vão em premiação, cantam o quê? 3 minutos de música, um beijão e vai embora. Ela teve uns 15 minutos de apresentação só dela. Ela colocou todas as músicas do álbum Beyoncé nessa apresentação, de uma forma ou de outra, né? Seja interlude, cantando um pedaço, fazendo coreografia, né? E aí ela coloca esse discurso da Chimamanda e coloca lá o feminismo, feminista enorme, assim. Esse já era um recado, a era Beyoncé era um recado de que a gente tinha um novo posicionamento, na verdade, um novo não. A gente tinha um posicionamento político mais forte da Beyoncé e que ela estava disposta a colocar isso na arte dela, na música dela, nas apresentações dela. Eu amo muito essa era do álbum Beyoncé por causa disso, assim. Pra quem presta atenção mesmo na carreira da Beyoncé, esse álbum com o nome dela, e não é à toa que ele tem o nome dela, é um marco, assim. Tipo, a partir daqui, vocês vão ouvir a minha voz, vocês vão ouvir o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, vocês vão ouvir os meus posicionamentos, vocês vão ouvir na minha música o que eu acho importante ser dito. Não quer dizer que ela não quer rebolar a raba, não quer dizer que ela não quer se mostrar maravilhosa, não quer dizer que ela não queira farofa, ela quer, mas ela quer mais do que isso. E aí vem a Bíblia sagrada do R&B, do pop, do rock, do country, de tudo, porque tem de tudo nesse álbum. É uma obra-prima, que é o Lemonade. O que é o Lemonade? O que é a era Lemonade? Se a gente teve a questão do feminismo mais forte, no Lemonade ela finca o pé na questão da negritude. Se a Beyoncé tá agora falando das coisas que ela pensa e das coisas que ela sente, ela vai falar sobre o que é ser uma mulher negra, o que ela vivencia enquanto mulher negra, o que ela viu a mãe dela vivenciar, a irmã dela vivenciar, as amigas ao redor vivenciarem. A era Lemonade já começa com um impacto
sinistro, sinistro, que é o Formation. A gente não sabia o que estava vindo por aí. A gente não sabia que vinha o álbum Lemonade. O que veio foi Formation, o clipe, pra gente. E aí todo mundo já ficou impactadíssimo com aquele clipe, que é um grito à negritude, né? A Beyoncé com várias outras mulheres negras, o cabelo trançado, e aí fazendo referências à era da escravização dos Estados Unidos, mas aquelas mulheres negras com as roupas das sinhás, né, se colocando como realezas negras naquele contexto, assim. E aí tem aquelas mensagens, né, parem de nos matar, e aí o menino negro dançando em frente à polícia, e aí o carro da polícia, aquela cena é muito impactante. O carro da polícia afundando, com a Beyoncé em cima do carro, né, eles falando sobre Nova Orleans, né, Nova Orleans é uma região negra dos Estados Unidos que sofreu com furacão e aí teve alagamento e sofreu também muito com o descaso da sociedade, né, por ser uma área de pessoas negras mesmo. E aí a música tem lá o que aconteceu com Nova Orleans, né, e aí ela coloca isso no clipe. E aí tem até aquela sátira muito engraçada do Saturday Night Live, que são as pessoas descobrindo que a Beyoncé é uma mulher negra, né? A partir de Formation, porque é a primeira vez que ela fala tão escuramente numa música: eu sou uma mulher negra, eu tenho orgulho disso e eu vou celebrar isso e eu vou inclusive protestar pelas nossas vidas. E aí as pessoas mal sabiam que era um álbum inteiro para falar sobre isso, sobre as nossas vivências, né? Sobre o que é ser uma pessoa negra. Inclusive, muitas pessoas, especialmente aqui no Brasil, não entenderam Lemonade. Até porque o filme, né, que ela fez pro Lemonade, o Lemonade também é um álbum visual, assim como o Beyoncé, mas a diferença do Lemonade é que ele se presta um pouco a ter uma continuidade, assim, de temática, né? O Beyoncé, cada clipe é uma temática diferente, é uma história diferente, é um lugar diferente. O Lemonade, ele se constrói em uma narrativa única. E a Beyoncé, ela tá falando não sobre eu fui traída pelo Jay-Z, então vou fazer músicas para falar sobre isso. A Beyoncé tá falando: eu vivi a experiência e eu vivo a experiência de um amor preto, um amor que sofreu, um amor que passou por dificuldades. E eu tive que entender o que é isso. Eu tive que entender o que é a construção de homens negros para entender como lidar com o homem negro dentro da minha casa, dentro da minha vida, sabe? Eu tive que entender o meu pai para entender o meu marido. Eu tive que entender qual é a construção de ser um homem negro, da porta de casa para a rua, quais as violências, quais os preconceitos, como o racismo age na vida desses homens, para entender esse homem da porta para dentro, entender como eu poderia amar esse homem. Eu tive que entender a minha mãe para me entender enquanto mulher negra, entender a minha irmã, sabe? Ela tá falando sobre nós, sobre como nós construímos afeto, enquanto pessoas negras tão atravessados por tantas violências decorrentes do racismo. Como que um homem negro como o Jay-Z, que nunca teve a oportunidade de ter uma família estruturada, que sempre esteve de cara com a violência, como que esse cara vai entender a importância de se construir uma família? A importância do afeto? Como que esse cara vai se livrar de toda essa violência para construir esse afeto? E como mulheres negras também são atravessadas por tudo isso, né? Como no fim das contas, para nós, o fardo é tão pesado, né? Uma vez que a gente ama esses homens, e muitas vezes a gente não recebe esse amor de volta. Muitas vezes essa violência da rua se concretiza dentro das nossas casas e das nossas vidas, enfim. É um álbum com mensagens muito profundas, que nem todo mundo entendeu. Com mensagens para nós, enquanto pessoas negras, do mundo inteiro, da diáspora negra, se dispõe a falar sobre a gente e pra gente. E sobre afeto. Sobre a nossa construção de afeto. Né? E aí a gente teve as apresentações. Primeiro a gente tem aquela apresentação no Super Bowl, que ela se apresenta com o Bruno Mars e com o Coldplay.
E quando ela aparece vestida, ela e as bailarinas, em referência aos Panteras Negras. E ela ainda faz o X em referência ao Malcolm X. E aí foi o momento que, né, os conservadores, os brancos, piraram. Ela foi para afrontar mesmo. E a era Lemonade é a era das afrontas, né? É a era que a Beyoncé falou: ah, é, meu filho, então vem cá, que eu sou a Beyoncé, assim. Ela construiu uma carreira de anos para chegar até esse ponto. Sofrer boicotes e não se abalar porque ela é a Beyoncé. E aí ela teve uma apresentação no Country Music Association Awards, uma premiação de música country, super consagrado lá nos Estados Unidos. E aí ela tem uma música country maravilhosa no Lemonade e ela foi lá cantar com as Dixie Chicks. Eu acho que é assim que se fala. O nome do grupo formado por mulheres brancas. E aí ela vai lá cantar com elas. E essas mulheres estavam sofrendo um boicote muito forte das rádios. Muito forte, porque elas se colocaram contra o George Bush. E aí a Beyoncé vai lá cantar e vai cantar com elas. E aí é um evento super branco, né? A música country é uma música que se tornou uma música muito embranquecida. O meio musical, o meio comercial do country é um meio muito branco, é um meio conservador, é um meio daquele sul dos Estados Unidos que a gente sabe que é muito separatista. Então ela estar ali, uma mulher negra que não é da tradição do country, cantando com mulheres brancas que estavam sendo boicotadas por desaprovarem o Bush, sabe? Aquela apresentação, além de ser linda, é muito emblemática. É uma afronta. E aí a gente entra na era The Carters, que é ela e o Jay-Z, né? Eles formaram a dupla. E aí eles têm um álbum maravilhoso, Everything's Love. Tem 3 álbuns aí, né? Com o Lemonade. Tem o Lemonade, tem o 444, que é do Jay-Z, e tem o The Carters, que é do Jay-Z com a Beyoncé. Eu não sei se vocês viram, mas vale muito a pena ver a época do lançamento do álbum do Jay-Z, o 444, que o Jay-Z deu algumas entrevistas maravilhosas. E aí as pessoas perguntavam pra ele: tá, mas e o Lemonade da Beyoncé, como é que foi isso? Aí logo depois você lança esse álbum super pessoal também. O que o Jay-Z fala é que os dois estavam juntos fazendo música como forma de terapia até. Eles colocaram as questões deles e as dores deles, e todas as questões que eles estavam vivendo em música, mesmo sem saber o que isso ia virar. Aí acabou que virou Lemonade, virou 444 e virou The Carters. Então é tudo meio que junto, assim. É tudo meio que uma coisa só. E aí no The Carters eles também falam muito sobre essa construção de amor entre eles, sobre negritude também. O que é o clipe de Ape Shit. Maravilhoso, eles lá no Louvre. E eles celebrando serem pessoas negras. E o clipe também se constitui até um pouco como uma denúncia, né? Sobre o quanto nós fomos roubados por essa Europa que transformou o que era nosso em deles. E eu sempre falo a nós porque eu considero que eles estão falando de nós enquanto pessoas negras na diáspora, sabe? Como nós fizemos para sobreviver nessa América, como que os nossos antepassados fizeram para sobreviver nessa terra que não era deles. E aí, nessa era ainda, The Carters, gente, o que é aquela turnê maravilhosa? Meu sonho essa turnê vir pro Brasil. Veio, não veio, mas foi para onde? Foi pra África do Sul. E aquele show que eles fizeram lá também, super emblemático, né? Resgatando mesmo essas raízes africanas, valorizando essa ancestralidade africana e valorizando o continente africano hoje, né? Levando a arte deles e levando os holofotes que eles têm junto com eles, né, para o continente africano, para a África do Sul. Gente, uma coisa que eu não poderia deixar de dizer também é sobre o The Gift, o álbum que ela lançou. Na verdade é uma inspiração em O Rei Leão, mas é em homenagem muito ao continente africano, né? De onde vem a nossa ancestralidade enquanto pessoas negras da diáspora.
Então, ela não só pega os ritmos africanos, né? Ela não só vai beber daquela fonte e fazer uma coisa dela, ou seja, eu, Beyoncé, olha como eu sou incrível, olha como eu sou uma artista maravilhosa que me reinvento, como muitos artistas brancos gostam de fazer, né? Eles sugam, eles bebem daquela fonte e fazem como se tudo tivesse vindo deles mesmos, mas o que ela fez no The Gift foi promover artistas africanos de diversos países do continente africano. E o The Gift é isso, é uma celebração da negritude, da africanidade, dos ritmos africanos e da arte africana que nos compõe enquanto pessoas negras na diáspora também. O The Gift, gente, é maravilhoso o álbum, ouçam, vale muito a pena ouvir. E aí a gente falou desses posicionamentos políticos da Beyoncé nos palcos, né? Na música, nas apresentações, na construção dos álbuns e fora dos palcos. O que a Beyoncé faz? Será que é só em música? Será que é só a ativista de telão, como alguns dizem? Vamos lá, eu anotei algumas das coisas que a Beyoncé faz fora dos palcos. Primeiro, apoio público ao movimento Black Lives Matter, que nós que somos brasileiros sabemos o quanto esse apoio público de artistas é difícil acontecer, né? No Brasil a gente não tem nem de longe artistas tão grandes como a Beyoncé, acho que a gente não tem hoje no mundo. Ela é uma das maiores do mundo, poucas pessoas se comparam em nível de grandeza artística, de público mesmo, grandeza de fama como a Beyoncé, né? E aí até gente que tem uma fama infimamente menor não se posiciona. E ela apoiou publicamente também candidatos à presidência, né? Ela apoiou publicamente o Barack Obama, inclusive cantou na posse dele na primeira vez, né? E ela se colocou publicamente também em favor a Hillary Clinton na eleição que o Trump foi eleito, né? Eleição Hillary e Trump. Ela se colocou publicamente a favor da Hillary Clinton. Inclusive, isso gerou e ainda gera muita dor de cabeça para ela, porque as pessoas começaram a incluí-la em muitas fake news que rolaram, né? A eleição do Trump foi uma eleição muito marcada, como a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil. O Brasil também foi muito marcada por mentiras em redes sociais, fake news, muita coisa rolando assim, e com a Hillary não foi diferente. Muitas notícias falsas espalhadas envolvendo o nome da Hillary Clinton e aí envolvendo o nome também de outras pessoas que apoiaram a Hillary publicamente, e a Beyoncé um desses nomes, né? A extrema-direita, os brancos já não gostavam da Beyoncé mesmo, desde a era Lemonade principalmente, né? Que resolveram fazer boicote, e aí resolveram também fazer fake news com o nome dela. Mas ainda assim ela não deixou o medo de fake news, o medo de perder público, o medo de qualquer coisa fazer com que ela não se posicionasse politicamente. E aí outra coisa também, fora dos palcos que ela fez, ela e o Jay-Z, né? Distribuição de bolsas de estudos para jovens negros nos Estados Unidos. A graduação, né, o curso superior lá nos Estados Unidos é um curso privado e é um curso caro, né? Então nem todas as pessoas têm acesso. E a gente está falando da população negra, o acesso é ainda mais dificultado, né? E aí eles resolveram distribuir essas bolsas de estudo. Uma coisa que a Beyoncé fez recentemente foi postar nas redes sociais o Justiça por Breonna. Foi muito importante, assim, porque eu não sabia do que a Beyoncé estava falando e eu fui pesquisar a questão da Breonna. E aí eu descobri que a Breonna, ela foi morta dentro de casa por policiais que invadiram a casa dela. Ela estava com o namorado ou com o marido, não sei agora. E aí eles se assustaram com a invasão à casa deles. E aí o companheiro dela tinha uma arma. E aí ele atirou, provavelmente achando que era uma invasão, provavelmente achando que era um ladrão, né? E aí ele atirou, acabou acertando um policial. A polícia estava invadindo a casa deles, sem mandado prévio, sem nada. E aí, quando acertou um policial, o outro policial que estava junto atirou nele e atirou na Breonna. E a Breonna morreu dentro de casa, com a polícia invadindo a casa dela. E aí, foi bem próximo ao George Floyd também, né? O que aconteceu com o George Floyd, que vocês já sabem. Os protestos começaram
por conta do George Floyd. E aí muitas mulheres pretas, principalmente, estavam falando: digam o nome da Breonna. A Breonna também foi uma vítima dessa violência policial, dessa polícia sem medida que entra na casa das pessoas, não respeita pessoas negras, né? E a Breonna não estava sendo lembrada por praticamente ninguém. As pessoas não estavam falando o nome da Breonna, né? E a Beyoncé fez questão de colocar lá nas redes dela justiça por Breonna. Eu achei isso muito, muito importante também de ser dito. Acredito que muitos de vocês não devam ter ouvido falar na morte da Breonna. Outra coisa que a Beyoncé faz fora dos palcos, que denota muito esse posicionamento político dela, a contratação de pessoas negras, né, de profissionais negros. Então, na capa da Vogue, ela tem um fotógrafo negro, primeira vez que ele fotografou para a capa da Vogue, né, um jovem negro fotógrafo. Ela apostou na Chloe e na Halle também, duas irmãs artistas, mulheres negras. A gente vê a banda dela, as bailarinas, formada massivamente por mulheres negras, né? Então ela tem esse compromisso mesmo de empregar pessoas negras, né? Porque no final das contas é isso, empregabilidade, né, gente? A gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa viver as nossas vidas. Então isso é muito importante, ela usar a possibilidade que ela tem enquanto empreendedora, enquanto chefe, enquanto detentora do dinheiro, de contratar pessoas negras. Recentemente ela lançou a música Black Parade, também falando das nossas questões, né? Falando de nós enquanto pessoas negras. E aí ela colocou toda a renda que vier dessa música, né, do streaming dessa música, vai para pequenos empreendedores pretos que estão sofrendo com essa pandemia agora, né? Estão sofrendo para continuar trabalhando, para manter seus negócios de pé. E ela ainda fez lá no site dela uma sessão para divulgar esses empreendedores pretos das mais diversas áreas. Então vocês imaginem você acordar um dia de manhã e ver que a Beyoncé indicou seu trabalho. E ela fez um vídeo também para falar da Covid-19, para falar desse momento que a gente está vivendo, distanciamento social e todas as incertezas que a gente está vivendo, né? Ela deixou um recado. E aí foi muito importante que ela fez também um recorte de raça sobre a Covid-19, dizendo o quanto que pessoas negras estão sendo mais afetadas pela Covid, justamente por essa questão da injustiça racial e social, né? Essa disparidade de acesso à saúde. E aí a gente tem agora o Black Skink, vai ser lançado na Disney, né, dia 31 de julho, e no continente africano também vai ter uma transmissão da TV, para que eles consigam assistir, porque eu acho que o Disney Plus não chegou no continente africano ainda. Não sei direito se chegou em alguns países africanos e não chegou em outros. Mas é isso, vai ser transmitido pela TV lá e vai também para o Disney Plus. E por conta do Disney Plus não ter no Brasil, lançou-se a discussão de a Beyoncé não liga pra gente. Tipo, Michael, eles não ligam pra gente. Aquela coisa, a Beyoncé não liga pra gente aqui no Brasil. Acho que todo mundo sabe, se não sabe, deveria saber que a Beehive brasileira é definitivamente a melhor Beehive do mundo. A gente tá falando de a Beyoncé fazer shows aqui icônicos. A gente tá falando de ela, inclusive, verbalizar que um dos melhores shows da carreira dela foi aqui no Brasil, né? A Beehive brasileira é sempre muito engajada nas redes sociais, fora das redes. E aí a Josi Ramos levantou lá, ela é da Beehive, ela é uma mulher negra brasileira, enfim, levantou lá no Twitter e foi um rebuliço só questão de eu não aguento mais o que a Beyoncé faz a gente passar aqui no Brasil, de a gente sempre ter que procurar uma forma clandestina de assistir as coisas que ela lança. E a Josi ainda fala, eu acho que a gente tinha que fazer um protesto e não levantar hashtag nenhuma nesse dia, porque a Beyoncé mais uma vez ignorou o Brasil. E a Josi ainda fala que a Beyoncé só colocou para o continente africano essa transmissão depois de ser pressionada na internet e tal. Então vamos lá, vamos por parte, porque isso aí deu um alvoroço na Beehive no Twitter, assim. Primeiro de tudo, não concordo quando a Josi diz que a Beyoncé só colocou para o continente africano porque sofreu pressão na internet.
Até porque as pressões de internet nunca fizeram a Beyoncé fazer muita coisa, assim. Acho que a única pressão que fez ela fazer alguma coisa foi que, na verdade não foi pressão, e nem foi pressão, foi porque a Solange, a Kelly falavam muito sobre os brasileiros. Ah, os brasileiros querem muito você lá, você tem que ir, e ela acabou vindo pro Brasil, né? Mas assim, outras pressões de redes sociais nunca fizeram a Beyoncé se mover nem para um lado nem para o outro. Ela entender que é importante pro continente africano ter essa transmissão tem muito a ver com toda essa construção de carreira e de posicionamento político que eu falei aqui para vocês. Então ela ter ido para a África do Sul com The Carters, sabe? Ela ter feito o The Gift, ter se aproximado de muitos artistas do continente africano. Tudo isso, toda essa aproximação fez ela chegar até aqui, fez inclusive ela fazer o The Gift e fez ela fazer esse Black Skin e fez ela compreender que era importante para ela, enquanto artista, que essa transmissão fosse feita para o continente africano. Mas, assim, no que eu concordo um pouco com a Josi é essa questão de a Beyoncé não compreender o Brasil como uma prioridade, especialmente nesse trabalho que ela está realizando agora. O que eu coloquei lá no Twitter, e eu não sei se as pessoas entenderam, acho que muita gente não entendeu, porque eu vi as pessoas reproduzindo de forma totalmente equivocada o que eu tuitei, até porque tuitar, né, é muito pequeno. Mas o que eu falei lá no Twitter é que eu acredito que a Beyoncé não compreenda o Brasil como sendo um país preto, sabe? Eu até coloquei lá pensando nos shows dela, ela veio aqui, ela sabe que aqui tem pessoas negras, né? No clipe que ela fez de Blue, que ela fez aqui no Brasil, ela tá lá interagindo com pessoas negras. Ela recebeu, quando ela veio aqui na turnê Miss Carter, ela recebeu um grupo de crianças e tinham crianças negras ali. Então ela sabe que tem pessoas negras aqui. Não foi isso que eu disse, porque as pessoas falam assim, nossa, estão dizendo que a Beyoncé nem sabe que tem pessoas negras no Brasil. Ela sabe, mas uma coisa é saber que tem pessoas negras. Outra coisa é entender o Brasil como um país preto, sabe? Se você pensar no público que vai aos shows dela e ao público que ela tem acesso vindo ao Brasil, é um público muito branco, gente. Porque não é barato ir a um show da Beyoncé. Então, quem tem muito mais acesso são pessoas brancas. Inclusive pessoas brancas, muitas vezes até que não são tão fãs dela assim, mas que vão porque podem ir. Então, pensando nesse público que ela vê um público muito branco quando ela vem aqui ao Brasil, né? Ela não vê esse público preto. Então, o que eu estou dizendo é assim, o Brasil tem a maior e a melhor Beehive do mundo. E isso a Beyoncé sabe. Mas o Brasil é fundamentalmente preto. O Brasil é um país formado pela ancestralidade africana na nossa música, na nossa culinária, no nosso povo. Mais de 50% da população brasileira se declara como não branca e como tendo uma descendência negra direta, sabe? Negros e pardos. Enfim, a negritude, a africanidade são pedra fundamental da nossa construção enquanto sociedade. O Brasil é um país preto. O Brasil é o país que tem o estado mais preto fora da África. É isso que eu acredito que a Beyoncé não saiba. Porque eu acho que se ela soubesse disso, ela ia entender o impacto que esse trabalho atual dela, falando sobre nós, sobre os pretos da diáspora, sobre os pretos na África também, né? O quanto esse trabalho tem impacto direto em nós. Nós, enquanto país, enquanto população negra e enquanto Beehive. Então, acho que se ela entendesse isso, ela ia falar, não, o Brasil tem que ter acesso também, em primeira mão, aos meus trabalhos, porque é um público que me apoia e é um público preto, e esse meu trabalho vai atingir eles de uma forma única, porque eu realmente acredito nisso, assim. O trabalho que a Beyoncé faz atinge todo mundo, atinge, mas países como o Brasil, que é tão apaixonado por ela e tão preto, atinge de uma forma muito única e muito especial. Então eu acho que é isso, assim, não acho que é um simples descaso, porque ela faz de maldade, porque ela isso, porque aquilo. Eu só acho que ela não sabe, e além de ser um país latino, um país caloroso, um país que tem a melhor Beehive do mundo, nós também somos um país preto.
Essa é a minha posição, cada vez mais orgulhosa da artista que a Beyoncé se tornou e vem se tornando, dos posicionamentos políticos que ela tem feito, muito certeiros e muito importantes para nós, enquanto pessoas negras. Vou dar meus pulos como todo mundo dá, vou querer assistir o Black is King assim que sair, mas se eu não conseguir assistir assim que sair, vou conseguir assistir depois, porque a gente é isso, a gente sempre dá um jeito, a gente sempre se vira. A Beehive brasileira sabe o que é isso, sabe o que é ter que se virar. E vamos aguardar mais um trabalho impecável da Beyoncé, porque é só isso que ela serve. Só trabalho impecável. Obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Por favor, comenta qual o momento de mensagem política, de mensagem explícita sobre posicionamento de vida, sobre negritude, ou sobre feminismo, ou sobre qualquer outra coisa que a Beyoncé fez que te deixou impactado. Vamos conversar mais sobre isso. Um beijo enorme, até a próxima. Se inscreve no canal, ativa o sininho, faz todas as coisas, dá like nesse vídeo, compartilha para a Beehive toda que você conhece. Até a próxima.